desde novembro, quando a Defesa Civil de Tupanciretã começou a fazer coleta de dados e informações, né, que subsidiaram o município de Tupanciretã a ser o primeiro a decretar a situação de emergência lá em 1º de dezembro. E de lá para cá, esse trabalho continua muito intenso e cada vez maior. E eu estou hoje com a presença aqui em nossos estúdios da Vânia Vendrusco Lopes, né, que é coordenadora da Defesa Civil aqui em Tupanciretã. Também o Adílio Aloísio Serpa, que é coordenador da Secretaria de Desenvolvimento do Agronegócio e Sustentabilidade Ambiental, para a gente novamente tratar dessa questão da seca. Eu conversei com a Vânia semana passada, e essa semana também, e ela nos dizia que já foi repassado para os órgãos estadual e nacional as necessidades de Tupanciretã, e o Tupanciretã está no aguardo do retorno, especialmente dos valores financeiros que terá direito em virtude da situação que se encontra agora. Alguns municípios, inclusive, já receberam aqui próximos a nós, como um exemplo, Joia e Júlio de Castilhos. Tupanciretã, conforme os dados que nós tínhamos até ontem, ainda não havia recebido. O processo estava em andamento, mas não havia recebido. Quem sabe mudou? Não sei. A Vânia que pode saber disso, e é com ela que nós vamos começar essa conversa. Vânia Lopes, bom dia, como é que está? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tupã. Vânia, você está coordenando a Defesa Civil e desde novembro vocês estão subsidiando o município com dados que basearam a decretação da situação de emergência. Como é que é essa coleta de dados, Vânia? E que dados você tem, os mais atualizados aí para a nossa comunidade? Bom, Miguel, na realidade, a nossa demanda ela vem aumentando diariamente, né? Nós atualizamos os dados semanalmente. Também temos a parceria da Emater, a qual nos presta os laudos a cada 15 dias também. Mas assim, água potável nós já entregamos 279 mil litros, tá? Uhum. Para os animais, 2 milhões e 12 mil litros até o presente momento. Fizemos a abertura de bebedouros de 160 e ainda temos na lista 120 vistorias a serem realizadas. Nossa. Sim, a Defesa Civil, juntamente com a Secretaria de Agricultura e com a Secretaria de Obras, a gente trabalha numa parceria. Nós fizemos a vistoria juntamente com a Secretaria de Agricultura e pós-vistoria nas localidades a gente faz um laudo. Este laudo contém fotos anexas do serviço a ser feito e a gente encaminha para o secretário Gerson, o qual dá andamento no serviço. Uhum. Tem funcionado maravilhosamente bem, as equipes da prefeitura são maravilhosas, estão num trabalho constante. A todo momento também o pessoal que leva água, tanto para os animais quanto para o consumo humano, né? Elas levam diariamente, então está sendo um trabalho bem árduo e também com uma grande demanda. Uhum. 160 vistorias vocês já fizeram, laudos, né? Isso. E 120 estão por ser feitas as vistorias. Como é que funciona? Nós temos 120 famílias ou pessoas que estão lá quase que numa situação de desespero. Eu estou sem água, não tenho para mim, não tenho para meus animais, e eu preciso que venham aqui. Essas pessoas querem que, digamos lá, o 100º, 20º da fila quer que tu vá agora. Como é que vocês estão priorizando isso? Como é que está sendo ordenada essas visitas? Sim, essas visitas, vale salientar que essas 120 visitas que a gente tem que fazer, ou seja, vistorias que nós temos a fazer, são para o consumo animal. Então, essas pessoas possuem água potável. Tá? Sim. O que acontece? Nós, independente de quem for, ou se solicitar hoje, ou solicitou há 20 dias, nós precisamos seguir uma listagem. Nós sim. não saímos fora da lista. É por ordem, digamos, uma ordem de inscrição? Por uma ordem de inscrição. Isso mesmo. Uhum. Quer dizer, se a pessoa não está inscrita ainda e ela está, né, com problema de água para os seus animais, ela precisa se inscrever na prefeitura para poder entrar nessa listagem. Sim, para abertura de bebedouros. Isso não quer dizer que essa pessoa que se inscreveu hoje precisa de água para o consumo animal e não tem nada de água para o consumo animal, aí a gente dá prioridade para que seja levada a água até ele. Isso é perfeito. Quer dizer, tem critérios aí que vocês avaliam. Como é que o produtor se inscreve? Ele precisa ir lá, ele pode fazer via telefone,
Ele pode ser por terceiros? Como é que funciona essa inscrição? Geralmente eles estão nos ligando ou até indo diretamente na Secretaria de Agricultura, que é a parte do Adílio daí, que é ele que faz esse cadastro. Perfeito. Muito bem. E quem que está fazendo essas visitas, essas vistorias? E como é que isso funciona? É uma equipe, é duas equipes? Como é que funciona? Geralmente as vistorias são realizadas por mim ou pela minha equipe, né? Eu tenho mais pessoas da minha equipe, até a Luísa tem nos acompanhado bastante, juntamente com o Adílio, porque ele tem o maior conhecimento do interior, né? Então ele sabe direitinho onde ele faz um roteiro e a gente segue esse roteiro. Chegando lá, o que vocês fazem? Seguindo esse roteiro, se chega na propriedade, o que é feito lá, Vânia? Aí a gente chega na propriedade, o produtor expõe a sua situação, a gente vê qual a necessidade dele mesmo, se é a limpeza do bebedouro, se é o aumento do bebedouro ou até mesmo a construção, a abertura de um novo bebedouro. Perfeito. Isso tem acontecido de dezembro para cá? Sim, sim. Até, na realidade, as vistorias mesmo, a abertura dos bebedouros, durante o ano passado ela nunca parou. Né? Porque a gente vem de uma estiagem já de 2 anos, entendeu? Não só no então, final do ano. Ela não iniciou só no final do ano. Durante o ano também houveram algumas solicitações e foram atendidas, né, Adílio? Bom, claro que a gente torce para que isso minimize, mas a sensação que a gente está tendo é que de dezembro para cá tem aumentado cada vez mais situações. Depois a gente vai conversar aqui também com a Adília aqui junto na conversa, mas a Vânia também tem essa noção. Dessas 160 já atendidas aqui, isso é distribuído em toda a área do município ou está concentrado mais em determinados locais da nossa comunidade? Agora, praticamente em toda a área, a zona rural. Em toda a zona rural. Sim, nós não temos mais uma localidade mais atingida que a outra, em toda a zona rural. Perfeito. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, a Vânia continua conosco aqui, também o Adílio está aqui presente, para a gente dar algumas informações para você com relação à questão dos trabalhos da Defesa Civil e também daquilo que está sendo feito no sentido de minimizar esses problemas que estão atingindo a nossa comunidade. 279 mil litros de água já foram distribuídos para o consumo humano, 2,3 milhões de litros para animais, né? O animais aí é o rebanho, né? É o gado, é o boi, é a ovelha, é esse tipo de animal que é atendido. E claro, a gente ainda tem muita coisa a ser feita, pois 120 inscrições ainda precisam ser atendidas por parte da Secretaria da Defesa Civil para fazer essa primeira vistoria e depois ver como vai ser atendido, né, dependendo de cada situação. Mas isso eles vão continuar explicando para nós aqui. A gente vai a um rápido intervalo comercial, eu já retorno com o seu programa Variedades em nome de Cevale, despertando nas pessoas um mundo mais próspero. Lembrando que na Cevale você vai ter dia de campo, dias 22 e 23 de março, aqui a Defesa Civil aqui do Tupanciretã, através da presença da Vânia Lopes, que é aqui a nossa coordenadora. Também aqui está presente o coordenador da Secretaria de Desenvolvimento do Agronegócio e Sustentabilidade Ambiental, que é quem começa a parte prática, né, de executar os serviços que a municipalidade pode fazer no sentido de minimizar os problemas, mas é através das coletas de dados que a Defesa Civil faz que esse trabalho é, digamos assim, ordenado, é desenvolvido. E nós estávamos falando com a Vânia no bloco anterior aqui com relação a esse levantamento de dados que está ocorrendo durante todo o ano que passou, especialmente no final do ano e de agora, né? Ela nos falava, por exemplo, que já foram distribuídos 279 mil litros de consumo humano de água, 2,3 milhões de litros para animais, né? 160 locais já tiveram os laudos de vistoria e ainda faltam 120 para serem feitos. E se você se encaixa nessa condição, precisa se inscrever junto à Secretaria, para que possa, então, estar fazendo parte deste processo todo. Vânia, com esses números que foram levantados aqui em Tupanciretã, com a decretação de situação de emergência, vocês encaminharam, através da Defesa Civil Estadual e isso dá sequência para a Nacional, solicitação de recursos. A informação que nós tínhamos é que isso estava na faixa de R$500 mil, em torno de R$500 mil, mas que ainda não haviam sido disponibilizados para Tupanciretã. Como eu comentei antes, nós tivemos alguns municípios como Jóia e Júlio de Castilhos que já receberam alguns recursos. Como é que está esse processo, Vânia? O que nós solicitamos, o que o município de Tupanciretã solicitou à Defesa Civil e qual é a expectativa de vocês sobre essa vinda desses recursos? Miguel, a nossa expectativa é que dentro dos próximos dias seja liberado recurso na conta do município. Vale salientar que
o município vizinho, Júlio de Castilhos, eles solicitaram 900 mil reais e veio em torno de 500 mil, tá? Veio 400 mil a menos, né? Então, a movimentação do nosso processo, nós fizemos o processo solicitando caixas de água, cestas básicas, combustível e também recurso para locação de máquina e caminhão para entrega de água. Então, o nosso município solicitou em torno de 1.500.000 reais. Tá? Estamos na expectativa que venha um valor bem expressivo para o nosso município, né? Mas mesmo assim a gente tem que aguardar, não temos o que fazer. E os nossos recursos próprios também são bem escassos, né? Nós já gastamos aproximadamente 700 mil reais com recursos próprios. Adquirimos, através da Defesa Civil, também 2 bombas de água com maior pressão, né? Para a questão de encher as viniliquipipas que levam água ao interior, que são... Viniliquipipas são bolsões de água, né? Que são colocados em cima de caminhões. E também adquirimos umas... bombonas, ou também conhecida como containers, com grade por fora, para a gente levar água para os animais. Também vale salientar que o nosso prefeito esteve em Porto Alegre no dia de ontem, com o governador. Eu acho que até já está nas redes sociais, né, as fotos que ele esteve com o governador. Ele levou até um documento representando a M-Centro, né, todos os municípios, onde são demandas. Neste documento contém demandas emergenciais e permanentes, que seriam assim para um enfrentamento futuro da estiagem, né? Que não adianta também nós darmos só a resposta imediata e não pensarmos no futuro. Nós precisamos de ações que venham a nos ajudar no futuro, caso haja uma nova estiagem, né? Porque nós não sabemos como é que vai estar o ano que vem, como é que vai ser a estiagem, se vai haver estiagem. Sim. Esperamos que não, né? Sim. Mas estamos no aguardo aí de recursos e que sejam grandes, né? Bom, nós solicitamos então, em números redondos, 1,5 milhão de reais, né? Isso. Os outros municípios têm recebido a menos do que têm solicitado, nós provavelmente receberemos a menos também. Sim, com prazo certeza. para receber isso, Vânia, porque a gente está ansioso. Você falou em torno de 700 mil reais, foi retirado do caixa da prefeitura para suprir essas necessidades agora momentâneas. Com certeza esse recurso estava destinado também para outras coisas e foi preciso redirecionar, né? Então esse dinheiro que vem, ele repõe, digamos assim, esse gasto com o município e possibilita, se houver a mais, investimentos para nos prepararmos. Quando que isso pode acontecer? Hoje é dia 1º de março, né? E você tem uma expectativa de quando que pode ser liberado esse recurso? A minha expectativa, olhando os outros municípios e vendo as movimentações do processo, é que saia nesta semana ou na próxima semana. Porque nós já tivemos 3 movimentações no processo no dia 24. Eu olhei até, antes de vir hoje da entrevista, eu até olhei no sistema, que é o nosso sistema nacional, que é o S2ID, que é o sistema da Defesa Civil de Recursos, e a última movimentação foi no dia 24. Também quero frisar aqui que a gente vai ter uma reunião agora na próxima semana, dia 8 e 9. É um treinamento e também uma reunião com a Defesa Civil Estadual na cidade de Santiago, onde serão tratados também assuntos relevantes a recursos que virão do Estado. O prefeito até frisou hoje pela manhã que o governador, com este documento também, ele está indo a Brasília essa semana para buscar recursos para o Estado. Esses recursos que vocês vão tratar em Santiago seriam fora desse processo que nós solicitamos de 1,5 milhão, seriam outros recursos ainda? Sim, outros recursos. Não tem nada a ver com esse... A nível estadual. Daí, porque né? esse que vocês encaminham para a Defesa Estadual, mas ela repercute lá na federal. O recurso vem federal, então. Sim, assim, quando a gente faz o processo da Defesa Civil, a gente manda para o Estado homologa e posteriormente vai para a União. A União que dá o reconhecimento. Diante disso, a gente faz um processo direto para a União, em busca de recursos. Que nós temos agora. O Estado fica
Ileso disse, eles são separados, são órgãos separados. Agora, lá em Santiago, a gente vai tratar de recursos estaduais. Perfeito, muito bem. 9h33, eu vou fazer mais um intervalo comercial, o Adílio está aqui junto conosco e vai nos falar um pouquinho das ações que estão sendo feitas. A Vânia nos falou de dados, de números, né, de processos que estão sendo feitos e através desses números, né, que se encaminha a solicitação desses recursos e o reconhecimento da nossa condição de necessidade deles, mas tem aquela questão do dia a dia, tem que se levar água até a pessoa que está sem bebida, sem água potável, tem que se providenciar água para os animais, né, recuperar bebedouros, toda essa questão que aí cabe à Secretaria de Desenvolvimento do Agronegócio e Sustentabilidade dar andamento a isso, claro, com parcerias com as demais secretarias, porque é evidente que ela não tem estrutura, equipamento para isso, mas coordena esse trabalho. A gente vai fazer um intervalo para aí colocarmos o Adílio na conversa e podemos dar sequência nesse tema que é tão relevante para nós e que tem consequências muito importantes, muito fortes aqui em nosso meio. 9h34, vamos a um rápido intervalo comercial. Eu já retorno em nome de Cevale, despertando as pessoas do nosso meio. A Vânia é coordenadora da Defesa Civil e o Adílio é o coordenador da Secretaria de Desenvolvimento do Agronegócio e Sustentabilidade. Adílio, nos blocos anteriores a gente ouviu a Vânia falar sobre alguns números e principalmente os processos, o que a Defesa Civil está fazendo para subsidiar a municipalidade, para que seja possível a busca de recursos, né, e que se consiga repor um pouco daquilo que está sendo investido já hoje na faixa dos R$700 mil por parte da municipalidade. Como tem sido feito esse trabalho, Adílio? O que tem sido atendido nesses últimos dias? Você há poucos dias esteve aqui e comentou já o que estava sendo feito, mas enfim, o que tem sido feito agora para atender a necessidade da nossa comunidade? Bom dia, Adílio. Bom dia, Miguel. Bom dia aos ouvintes. É uma satisfação novamente estar aqui, né? Convite da Vânia. Nós temos, né, colocado o nosso máximo empenho, né, para poder atender a demanda, devido, né, mesmo nesse pouco período que eu estive aqui, a situação se agravou e bastante, né? Como tu falaste, que as chuvas elas falharam, né? Então a demanda aumentou consideravelmente. E nós não temos medido esforços para atender essa demanda. E dentro da nossa capacidade que temos, né, que os veículos não são novos, né, então tem os percalços que acontecem no caminho, mas dentro das nossas possibilidades temos nos esforçado para atender a todos, né, e essa lista ela não para de crescer a cada dia. Então é importante trazer aqui para a comunidade ficar sabendo, né, ficar ciente, para também a comunidade ter a consciência, né, que para solicitar somente aqueles que têm realmente uma necessidade, uma urgência, né, porque às vezes a pessoa, por enxergar uma máquina, enxergar uma coisa, ela que pede também, né? E aí às vezes acaba... Ela vê no vizinho que está trabalhando, podia vir aqui. Isso, vem aqui, né? Mas então se ela não se inscreveu, se ela não se colocou, é porque ela não está com urgência tão... como aqueles que já estão ali. Às vezes tem pessoas que estão há algum tempo já esperando, né? E aí, como a Vânia colocou, né, nós temos um cronograma e que vamos, para a gente mudar ele, é só se for uma questão de urgência mesmo, né? Senão fica... Né? E ontem mesmo a gente teve um caso que uma máquina ela teve que retornar uma distância considerável, o operador estava falando hoje de manhã, que aí ele perdeu quase dia, porque ele já tinha passado naquela região, aí pediram, tá, a gente... fez uma exceção ali, mas o ideal, o correto seria que as pessoas se inscrevam, né, prestem atenção bem antes de acabar a água lá, né, para aí então as pessoas entrarem em contato, porque senão cria esses... Adílio, quais as equipes, como é que está dividida as equipes? É uma, duas equipes? Que tipo de equipamento? Quais são as equipes que estão trabalhando nessa situação de emergência? Vamos falar, né, então, em sentido da prefeitura como um todo, né, que é a Defesa Civil, a Secretaria de Obras e nós, a Agricultura e Meio Ambiente, né, a administração, enfim, né, todos que estão envolvidos. Tem uma equipe que é com a draga, né, para abertura de bebedouros, tem uma outra equipe que fica com uma retroescavadeira, por um lado, e outra equipe com outra retroescavadeira para o outro lado, que é só no atendimento de demandas para abertura de bebedouros ou poços, né, limpeza ou poços para consumo humano mesmo, né, que muitas pessoas têm aquelas fontes, né, então tem 3 equipes nesse sentido. E aí para entrega d'água, nós temos 3 equipes para entrega para animais e 2 equipes para entrega para consumo humano. Muito bem. Em constante movimento. A Vânia já havia comentado a meu pedido anteriormente, mas vamos reforçar. De que forma as pessoas podem se inscrever? Porque você solicita que eles não falem com o pessoal que está trabalhando ali naquela região, mas se inscrevam. De que forma deve ser feita essa inscrição? Olha, tem os telefones, né? O primeiro da prefeitura, o 32727500, né? Vai pedir para falar com a Defesa Civil, eles vão tomar nota lá.
Também temos o telefone lá da Secretaria da Agricultura, 3272-2346. Também tem o pessoal pronto, preparado para anotar lá. Ou pessoalmente, né, que a pessoa se dirige até nós, né, se é uma questão grave, urgente, que se dirigem, né, que é para a gente poder dar o andamento. Uhum. Bom, nós estamos tratando de questões pontuais urgentes, emergentes, né? Nós temos aí falta de água para pessoas, né? Falta de água para rebanhos de animais. Isso é vital para a pessoa poder sobreviver. Mas, Adílio, nós vamos ter consequências disso daqui para frente. A secretaria que você coordena, ela tem, o nome dela é Desenvolvimento do Agronegócio e Sustentabilidade Ambiental. O que vocês podem, irão ou estão fazendo para minimizar os efeitos disso daqui para frente? Nós teremos problema de alimentação de animais no inverno, né, que não vamos ter pastagens, nós temos problemas de safra frustrada, o produtor não vai colher nada, não vai ter semente, enfim. Tem vários problemas que vão ser consequências dessa seca. Isso já está sendo tratado agora? Isso vai ser tratado depois? Como é que a secretaria está vendo isso? Sim, já está sendo tratado, foi colocado já para a Procuradoria do município ali para avaliar leis que possibilitem nós, né, participar dessa forma, né, para entrar com um valor para ajudar a comprar semente, para as coisas que o município não tem esse lei. E aí então nós estamos preparando para que a gente possa, se não der nessa, na próxima a gente está preparado e poder atender essa demanda que eu mesmo sou agricultor, né? Sim, então, sim, você conhece isso bem, né? Então, e ainda já está sendo trabalhada essa questão para que a gente possa atender de uma maneira correta, né? Perfeito, muito bem. Bom, nós estamos trabalhando então nesses vários sentidos. Claro que agora emergencial é a questão de disponibilidade de água, especialmente para onde não há. Ainda há locais para consumo humano que vocês precisam estar levando com constância água para o consumo lá? Sim, sim, e tem aumentado, né? E até o consumo para animais tem aumentado mais a pedida, né? Mas o consumo humano também tem aumentado. Nós estamos agora, acho que em torno de 35 famílias já que a gente está entregando, né? Mas ela é mais fácil de tu atender, por quê? Porque as pessoas têm o reservatório, as caixas, tu fala, a pessoa coloca uma caixa a mais, né? Tu consegue ficar alguns dias sem ir, né? Na semana, né? E já o consumo animal é mais complicado, né? Que as pessoas não têm uma estrutura, ninguém estava preparado para isso. E aí alguns, às vezes, na ânsia de enxergar uma máquina, eu quero que faça. A máquina vai lá e mexe, fica pior porque daí a água some, né? Então a gente pede para as pessoas, até nisso, as pessoas terem esse cuidado, né? Para facilitar, porque nós aí, não é que a gente queira saber tudo, mas por a gente já ter feito algumas situações, a gente viu. Por exemplo, no ano passado, a pessoa veio e nós, mas não vamos mexer, vamos colocar uma água que... E durou. Esse ano, não, mas eu quero mexer. Fomos lá mexer, mas não tem, sabe, não volta uma quantidade bem maior, né, de água para poder atender a mesma quantidade de animais que a pessoa tenha, né? Para o consumo humano, vocês têm uma parceria com a Corsã? A água para as pessoas... De onde é que vocês pegam a água para o consumo humano? Nós temos uma caixa que é enorme lá no complexo. Né? Pega de lá mesmo. De lá. E para os animais, a água pega da onde? Para os animais, nós pegamos aqui da barragem do Wilson, aqui, quando é aqui nas proximidades, né? E aí, se é os assentamentos longínquos, né? Aí tem que ver se tem uma sanga ou alguém tem uns açudes, mas açudes está ficando escasso, não, geralmente é as sangas, algum lugar, né, que tem que... Pois é, a Vânia estava me mostrando a foto de alguns açudes aí, rachado, não tem nada, secou, total, né? Essa questão... também a Vânia comentou que está recebendo busca de pessoas por socorro em quase que todo o município. Não há uma região mais delimitada, digamos assim, que esteja sofrendo mais. Na visão de vocês, existem alguns locais que estão mais atingidos, ou, por exemplo, fazem mais tempo que foram atingidos, estão com mais dificuldades? Como é que vocês visualizam o município de Tupã? Algum local mais crítico que o outro? Olha, o que a gente acompanha é pela precipitação das chuvas, né? E teve lugares que teve umas precipitações um pouco melhores em algum determinado tempo, mas aí no outro mês muda, aí é outra região, então ou seja, acaba equivalendo todos, né? E não, aparelho. Acaba aquele que num mês foi beneficiado por 10, 20, 30 milímetros a mais, aí no outro mês ele não tem, aí então acaba se equivalendo, não... De todos os lados está a mesma situação. Pois é. E em locais assim, que eram uma quantidade de água tremenda, né? Sim, sempre sobrando. Né? A gente nunca se preocupou com isso, né? Não temos essa cultura, infelizmente, né? Bom, eu estou conversando com o Adílio Aloísio Serpa, coordenador da Secretaria de Desenvolvimento do Agronegócio e Sustentabilidade Ambiental de Tupã-Ciretã, com a Vânia Vendrusco Lopes, que é a nossa coordenadora da Defesa Civil, sobre o momento atual da seca e as ações que estão sendo feitas no sentido de minimizar as consequências dessa tremenda estiagem.
Vânia, a gente estava comentando antes, a gente fica sempre olhando aí para a previsão no tempo, né? E vocês da Defesa Civil têm também um monitoramento disso, ficam acompanhando, né? Nós tivemos, por exemplo, na semana passada, alguns movimentos climáticos que causaram, inclusive, problemas. Aqui em Júlio Castilhos teve destruição de patrimônios, galpões, algumas coisas assim. O que a Defesa Civil está tratando? Qual é a expectativa de vocês do clima daqui para frente? A gente conversou com nossos meteorologistas, com o Ricardo, que é nosso aqui da Rádio Tupã, com o pessoal do 8º Distrito de Meteorologia, lá o Marcelo também nos falou, e eles nos passaram a informação de que a partir do final do verão deve começar uma mudança climática e que poderemos ter no segundo semestre o retorno do El Niño, que seria uma chuva acima da média. Sim. A Defesa Civil está também trabalhando nisso. Que informações que você tem na questão de previsão daqui para frente, Vânia? A previsão é a mesma, tá? É que conforme termine o verão, as chuvas voltem à sua normalidade, quem sabe um pouco acima da média, né? Mas como você diz, às vezes está marcando, há uma probabilidade grande de chuva e acaba falhando, né? Ou pega em algumas localidades, outras não tem uma chuva tão... aumento assim elevado da chuva, mas para nós aqui teríamos que ter acima de 100 milímetros, né? E tipo chover como se fosse chover hoje, daí quinta-feira dá mais uma chuva, e que fosse durante a semana desse tipo, uns 2 ou 3 dias de chuva, né? Para dar uma amenizada na situação, não Perfeito. que fosse... Tomara que não venha temporal, né? Não precisamos disso. Tá bem. Bom, eu quero agradecer a presença tanto do Adílio quanto da Vânia. Eu havia convidado a Vânia e comentei com ela, já fique à vontade para você convidar quem mais pessoas achar conveniente ou for possível estar lá presente. Ela convidou o Adílio para estar aqui em nome da Secretaria de Desenvolvimento do Agronegócio e Sustentabilidade Ambiental. Por isso agradeço a ele também pela gentileza de vir até aqui. E vou colocar o microfone à disposição, Adílio, de repente, começando com você, de repente tem algum tema que você gostaria de reforçar, de colocar ou de ampliar a nossa audiência. Se não, as suas despedidas momentâneas aí, a não ser que tenha alguma questão de ouvinte que eu vou revisar agora, mas se não, mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. O importante é isso, né? A população é aqueles que realmente têm a necessidade, né, que nos procurem, que queiram, façam ali o cadastro com a gente para a gente estar, dentro da maior brevidade possível, a gente está atendendo. Né? E aqueles que acham que tem como segurar um pouco, né, que as pessoas também tenham esse entendimento que o que nós temos de recurso ali está tudo disponibilizado para atender isso. Né? Então, se as novas demandas, né, nós dependemos de chegar a esses recursos para que a gente possa... colocar ainda mais equipes, né, trabalhando, né, digamos assim, nesse sentido. E estamos à disposição, né, os telefones, né, sempre ficam aí no site da rádio, ficam à disposição, os particulares, as pessoas que nos conhecem também, né, nós temos aí a maior boa vontade de atender, né, mas infelizmente a gente não consegue fazer tudo, mas o que está ali dentro das nossas possibilidades, estamos à disposição e frisar isso que a Vânia falou, né, a união das secretarias ali é o que está fazendo essa força, que está fazendo a engrenagem, né, para fazer acontecer. Perfeito. Muito obrigado. Aliás, para quem não eu cometi uma falha que não apresentei, para quem não conhece, o Aloysio é produtor. Você aqui no assentamento no Santa Rosa, onde é que tu fica? Sim, eu sou aqui no Bolsão 1, né? No Bolsão 1 do Santa Rosa. Santa Rosa, Serpa. Perfeito. Então o Serpa está ali, ele é conhecido, trabalha ali também, continua, sofre também como os demais produtores, né? Agora está nessa condição de coordenador da secretaria. Mas, Vânia, mais algum detalhe, por favor, fica à vontade. Eu acho que só gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui expondo a situação momentânea do município, agradecer a administração municipal, em nome do secretário Giovanni Dalmas, que nos dá carta branca para trabalhar, nos apoia nas nossas ações, ao vice-prefeito, ao prefeito, e parabenizar as equipes, né? Porque elas estão num trabalho árduo, como eu disse, diariamente, de sol a sol. Não tem final de semana, né? Não tem final de semana, então nós temos que só agradecer aos funcionários públicos que estão nessa missão aí de ajudar a comunidade e dizer à comunidade que a Defesa Civil, eu como coordenadora da Defesa Civil, nós estamos à disposição da comunidade. Sempre que precisarem, é só nos chamarem lá na prefeitura ou nos ligarem, a gente está à disposição para atendê-los. Pois não, Adílio. Claro, por favor. Só para a população aí, sobre aqueles 12 microaçudes, né, que saíram do governo do estado, né? Ontem nós tivemos a assinatura do termo do início das obras lá na secretaria, né, com o vice-prefeito, e ficou combinado para terça-feira vai ser dado início, né, na construção desses 12 microaçudes que o governo do estado cedeu. Então, né, o pessoal aí para Tupã. Tem a localidade deles, lembra assim? Tem, sim. Tem no Aparecida, tem no Aliança, no Conceição e no Santa Rosa, e um no Abacatu. Perfeito. Previsão de início para quando? Terça-feira
terça-feira. Terça-feira da semana que vem. No Aparecida. Estando tudo bem, tudo tranquilo, que prazo é para concluir isso? Diz lá no contrato que é 24 horas máquina dessa draga por açude. Então vai ser, né, dentro desse cronograma. Tomara que chova bastante, atrapalhe o serviço. Tomara que demore um mês para fazer, né? Mas senão seriam 12 dias de serviço. Aí, tá. Não, seriam 24 horas de serviço. A 24 horas para cada açude. Para cada açude. Seriam 2 dias por açude. 2 dias por açude. Tá bem. Bom, vamos torcer para que seja o mais breve possível. A gente teve a oportunidade de trazer para você informações com a Vânia Vendrusco Lopes e o Adílio Aloysio Serpa com relação a ações da municipalidade, aqui no caso representada pela Defesa Civil e pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Sustentabilidade Ambiental. E é claro que a gente fica à disposição deles sempre que possível, trazemos novas informações, tomara melhores, né, e que a gente possa estar tendo essas informações o mais breve possível. 9h56.